Show de bola. Então, ó, marcos fotográficos da coluna cervical. A gente vai ter aqui, ó, C1, certo? C1 vai ficar na base da nossa orelha, certo? No finalzinho da orelha aqui, ó, a gente vai ter localizado C1. Então, entende que se a gente fizesse uma radiografia em AP, né? Em AP seria o feixe nesse sentido aqui, ó, né? O paciente ia estar de frente, o feixe ia vir, né, de frente, e aí a gente ia ter toda a parte da face do paciente sobrepondo C1 e C2. Por isso que a gente tem uma incidência especial para C1 e C2, que é a de boca aberta, né? Quando o paciente abre a boca, a gente vai ter todo o caminho livre para ver C1 e C2. Tá certo? Então aqui, ó, C1 vai estar onde? A gente vai saber que C1 vai estar localizado bem atrás da nossa nuca, na base da orelha, aonde está o risquinho aqui. A gente vai ter C1, enquanto C3 vai estar localizado no ângulo da nossa mandíbula, certo? Bem aqui, ó. Então, no ângulo da mandíbula, na base da mandíbula, a gente vai ter C3, enquanto C5 vai estar localizado enquanto C5 vai estar localizado aqui, ó, bem no pomo de Adão, certo? Então, no meio do pomo de Adão, a gente vai ter C4 e C5, né? Bem localizados aí. E C7 a gente vai ter aqui, ó, na incisura jugular, que é esse afundamento que a gente tem aqui, né? Incisura jugular, a gente vai ter C7, tá bom? Torácica 7. São os marcos fotográficos, tá bom? No AP de cervical, o raio central vai incidir aonde, né? Se o médico quer ver toda, se o médico quer ver toda a coluna cervical, a gente vai incidir sempre o feixe no meio da estrutura, que seria C5, né? C5 vai estar aqui, vai ser mais ou menos o meio, tá? Vai ser mais ou menos o meio da coluna cervical, e é aqui que a gente vai incidir, tá? Entre C4 e C5. Tá bem? Tá? Na incidência em AP de cervical, a gente pede para o paciente ficar assim como esse rapaz está na imagem, porém ele vai elevar o queixo o máximo que ele conseguir estender, certo? A gente vai pedir para ele olhar para cima, vai dizer, ó, olha para cima e eleva o queixo, né? Lá para o alto, o máximo que você conseguir, justamente numa tentativa de retirar o queixo e a boca de C1 e C2, mas normalmente ainda assim vai ficar sobreposto, a gente não vai ter uma visão tão boa delas duas, tá ok? Vamos lá. Aqui a gente vai ter uma visão em perfil, na outra imagem, tá bom? Né? Pomo de Adão, que também é chamado de cartilagem, né? O nome mais rebuscado, cartilagem da tireoide, né? Que a gente chama comumente de pomo de Adão. Show de bola. E o paciente em AP, né? Marcos topográficos de coluna torácicas, né? Então vamos ter a incisura jugular, certo? É bem aqui, ó, bem abaixozinho. Somente o áudio Pessoal que estão de ouvindo Eduardo agora, está prevalecendo. Agora sim. vocês não estavam ouvindo até agora nada, Não, só estava prevalecendo o áudio de Eduardo. então vocês não viram essa explicação que eu dei aqui? Não, Não ouviu? Desculpa, não. desculpa, Desde desculpa. quando você entrou, Matheus, no link, não saiu sua voz. Ah, pessoal, desculpa, eu já estava falando desde que eu entrei, há 4 minutos. Vamos lá. Eu esqueci de ativar o microfone. Sempre que entra, até eu tenho que ativar também. Então vamos lá, pessoal. De novo, bem rapidão aqui, né? Ó, C1, C1 vai estar localizado na base da. Eita. C1 vai estar localizado na base da nossa orelha, certo? É o marco fotográfico da coluna cervical. C3 vai estar localizado no ângulo da mandíbula, certo? C4 e C5 vai estar localizado aqui na cartilagem
é da tireoide, certo? E C7 vai estar localizado aqui na incisura jugular, certo? Próximo da incisura jugular, que é esse afundamento que nós temos nessa região aqui, certo? Incisura jugular, tá bom? Percebam que C1 e C2, né? C1 e C2, que estão bem aqui, ficam aqui atrás, ó, nessa região, e a boca e todos os ossos da face sobrepõem C1 e C2. Por isso que a gente tem aquela incidência especial AP de boca aberta, certo? Porque aí a gente pede literalmente para o paciente abrir a boca, e aí a gente vai ter toda essa região aqui, ó, livre de sobreposição. E como C1 e C2 está localizado bem aqui atrás, a gente vai conseguir ver elas duas quando o paciente abre a boca. E aí a gente não vai ter dente, não vai ter mandíbula, não vai ter maxila sobrepondo essas duas vértebras, ok? Daí esses marcos fotográficos, para ajudar justamente nisso. Show de bola. Aí a gente vai ter aqui, em marcos fotográficos da coluna torácica, né? A gente vai ter T1 bem aqui, ó, torácica 1, né? A primeira vértebra torácica, logo abaixo também da incisura jugular, certo? Da cartilagem da tireoide, perdão. Então, a cartilagem da tireoide está bem aqui, ó, abaixo dela, dessa proeminência que a gente tem, né? Essa partezinha aqui, os homens normalmente têm um gogó, né? Bem abaixo já um pouco. Pessoal, desligar o microfone, por favor. Quem está com o microfone ligado? Deixa eu desligar aqui. O Eduardo, aquele rapaz da perna, tem fratura ali? Eduardo, que está com o microfone ligado. Show, vou desligar aqui o microfone do pessoal. Show. Vamos lá. Então, voltando. T1 vai estar nessa localização, certo? Então, vai começar a torácica 1, certo? É a marcação que a gente vai ter, é a cartilagem da tireoide. Então, abaixo dela, já começa aqui, ó, um pouco abaixo, bem na incisura jugular, a gente vai ter T1. Aí vamos ter T2, incisura jugular propriamente dita, certo? Que é aqui, ó, a C3, na incisura jugular propriamente dito, que vai ser bem abaixo mesmo, olha, aqui, né? Esse afundamento que a gente tem, a gente vai ter a T3, tá bom? No ângulo estemal, a gente vai ter T5, tá? Bem aqui, ó, T5 vai ser no meio do externo, né? Por assim dizer. Então, no meio do peito, um pouco acima do meio do peito, uns 2 a 3 dedos acima do meio do seio, a gente vai ter C5, né? Vai ser aqui, ó. Vou marcar na outra imagem aqui, ó. Show? A imagem à direita aqui, ó. Tá bom? Vai estar localizado T5, tá bem? Enquanto a torácica média, T7, T8, T9, vai estar mais abaixo desse processo, tá? Nessa região aqui, onde tem esse Dzinho. C7 e C8. T7 e T8. Beleza? E são só algumas marcações mesmo, mas o que a gente usa realmente para fazer uma radiografia de coluna torácica é T7, tá bom? T7 aqui, ó, torácica média, vai ser o ponto médio da coluna torácica, certo? Aqui, né? Então, sempre a gente vai colocar o raio central no ponto médio da região de interesse. Então, a coluna torácica, o meio dela basicamente vai ser T7, tá bom? E vai ser aqui, ó, nessa linha do D, tá o xizinho. Vai ser bem
aqui que a gente vai incidir o raio central, né? A gente vai ter, ó, torácica nessa região inteira. Aqui a gente vai ter coluna torácica, beleza? Então, normalmente, o que é que eu faço? Ponho o feixe do raio, né? Aqui no meio. E deixo a luzinha do colimador aqui, ó, até o ombro, certo? Porque basicamente vai começar aqui, ó. T1 vai estar bem aqui. Então, eu deixo a luzinha do colimador aqui em cima e coloco todo o resto que der, né? Que é 1 metro que vai estar, todo o resto para baixo. Normalmente a gente vai conseguir pegar todas, tá? Fazendo isso. Então, a colimação aqui na altura dos ombros, eu deixo a luzinha aqui na altura dos ombros e aí abro o resto da colimação para baixo, certo? E aí pega torácica toda, né? Eu uso mais esse tipo de referência, porque gosta muito de cortar a primeira. A primeira normalmente sai cortada. E aí eu encontrei na prática essa estratégia. Então, eu abro a colimação até o nível do ombro, certo? Aqui pegando realmente aqui a parte do pescoço e abro todo o resto para baixo. O que pegar? Normalmente pega até as primeiras vértebras da lombar, né? Pega essas duas vértebras aqui da lombar, normalmente, quando abre tudo. Aí na edição eu corto e deixo só até T12. Beleza? Que é justamente aonde a gente vai ter aquela cartilagem ligada diretamente. Show de bola. Dúvidas sobre isso? Eu risco tanto que dá trabalho para pagar. Vamos lá. Tá? Aqui a gente vai ter uma visão, marcos fotográficos da coluna lombar, certo? E aí na lombar, o que é que eu uso como principal marca, né? Percebam que sempre de baixo para cima, certo? A gente vai ter L1 bem aqui, né? A lombar de número 1, a lombar 2, mas vai estar localizado na margem costal. Então, apalpou o paciente. Sentiu aqui, ó, o finzinho da costela embaixo, né? Pegou aqui no finzinho da costela, a gente vai saber que ali está L2. Então, acima de L2, a gente vai ter L1, certo? Para a gente saber que tem que pegar L1. Então, a gente apalpa aqui as costelas, sabe que mais ou menos aí abaixo da costela, né, no finalzinho, vai estar L1. A gente vai ter L3, L4 vai estar na linha da crista ilíaca, certo? Então é esse ossinho do quadril que a gente sente, a crista ilíaca. Então pegou na crista ilíaca, a gente sabe que está a nível de L4. E abaixo de crista ilíaca, a nível de Elias, tá bom? Elias aqui, ó, a gente vai ter sacral 1, né? Que é a divisão do sacro, sacral 1 e 2. O que é que eu uso como principal forma para fazer essa radiografia na prática, pessoal? Eu realmente apalpo a crista ilíaca, certo? Porque vai ser a melhor forma de identificar. Crista ilíaca a gente sente com muita facilidade. Então, a crista ilíaca está aqui, eu sinto ela, coloco a colimação um pouco mais abaixo para eu pegar a L5 e abro tudo. É bem fácil, para cima, certo? Então, luzinha do colimador aqui embaixo, ó, senti crista ilíaca aqui. Abro a luzinha do colimador um pouco abaixo de onde eu senti a crista ilíaca e abro todo o resto da colimação, né, da luzinha para cima. Pronto, pegou tudo. É bem simplesinho a marcação de coluna lombar, certo? Então, a nível de crista ilíaca, a gente vai ter L4. Um pouquinho mais abaixo, a gente vai ter L5, tá bom? Então, abre um pouco e sobe todo o resto para cima. Normalmente aí não vai ter erro para fazer essa colimação. E aqui a gente tem uma visão em perfil, né? Sínfise púbica vai estar, ó, bem no trocante maior. Aqui, ó, sínfise púbica vai estar na linha do trocante maior do nosso fêmur, né? Então a gente põe a mão assim do lado do nosso quadril, a gente sente esse trocante maior, essa parte pontuda do fêmur, né? Rente a ela, a gente vai ter a sínfise púbica, tá bom? E aí a gente vai conseguir entender que é o final da pubis, certo? Vai ser o finalzinho da pubis, um pouco mais abaixo
da sínfise pública, a gente vai ter um pouco mais abaixo cadê o nome que saiu agora? Da proeminência, um pouco mais abaixo da proeminência do fêmur, a gente vai ter o final da sínfise pública, tá bom? No caso de pedir, por exemplo, uma radiografia de quadril, né? Quadril vai ser toda essa parte aqui, ó. Quadril, lembre-se que é só uma parte, ou direito ou esquerdo, tá? Quadril vai ser toda essa parte aqui, né? Se fosse pelve, aí seria tudo, tá? Quadril é só uma das partes, pelve seria toda essa área aqui. E aí, outra forma também de a gente fazer pelve de brinde para vocês é sentindo aqui, ó, crista ilíaca, tá? Sentiu a crista ilíaca é o início da pelve. Abre a colimação um pouco mais acima para não cortar e abre todo o resto para baixo. O que der a gente abre. Vai pegar tudo. Show? Show. Massa, bora adiante. 16 minutos. Dá 30 minutos. No caso, Matheus, Oi. no caso, o quadril é a mesma coisa da região pélvica, né? Isso. Pelve e quadril é uma coisa só, né? Isso, exatamente. Ossos do quadril e ossos de região pelve é o mesmo, é essa estrutura aqui. A única diferença é que, se vier falando quadril, é porque ele quer só um lado, ou o lado direito ou o lado esquerdo. E quando ele fala pelve, é porque ele quer todos os ossos, dos dois lados. É basicamente só essa diferença. Tá? Não, assim, porque assim, também a maioria dos médicos aqui, eles pedem quadril, certo? Quando Sim. eles pedem quadril, ele está se referindo ao quadril esquerdo e ao quadril direito. Quando é só o esquerdo, ele especifica o esquerdo. Quando é só o direito, ele especifica o direito. Assim, é muito difícil um pedir um raio-x de pelve. Sim. Entendi. Entendeu? Entendi. Pronto, aí, né, já é uma forma de se adaptar. A verdade é que muitos médicos, eles nem sabem os termos próprios da radiologia, né? Tem médicos que chegam falando termos completamente tosco assim, realmente não estão habituados à mudança, certo? Então, Até porque Eduardo, esses médicos, quando você trabalha com ortopedista, aí ele já pede esses nomes aí mais esquisitos. uhum, Quando você Eduardo, trabalha com um clínico, aí ele pede assim mesmo, braço, ombro, coluna lombar, essas coisas assim. sim. Eduardo, esse rapaz que chegou hoje, que tinha caído da escada, que caiu da escada aí no hospital, ele fraturou qual região da perna dele? Eu tinha saído para almoçar, já veio uma pessoa agora perguntar. Eu tinha saído para almoçar, quem fez esse raio-x dele foi Carlinhos. Agora, coincidência, agora mesmo o Osto veio perguntar. Eu disse que não sabia desse paciente. Aí me lembrei que foi no horário que eu tinha saído para almoçar. Aí Carlinhos estava aqui e fez o raio-x dele. Mas não ficou nenhum, como é que se diz? Não tem nenhuma referência não do que tinha sido não, né? Eu vou ver aqui. Você sabe o nome dele, não? Josenildo Carlos da Silva, vulgo meu irmão. Pronto, Josenildo. Eu vou olhar aqui e mandar foto para você daqui a pouco. Josenildo Carlos, né? Isso, Josenildo Carlos da Silva. Pronto. Daqui a pouco eu mando a foto para você. Ok. Show. Quando terminar a aula. Então vamos lá. Continuando, então, João, tem médicos que realmente usam os termos mais antigos. Por exemplo, bacia. Bacia é um termo já bem ultrapassado, que realmente não se usa mais. E muitos médicos pedem raio-x de bacia, que era realmente um nome popular, e aí de tanto falar ficou, mas que é um nome realmente bem, bem popular. E aí bacia vai ser o mesmo que pelve, tá? Então, até hoje mesmo eu recebo muita radiografia de bacia. Então, bacia e pelve vai ser toda a região. Quadril, normalmente, vai ser só um lado. E aí, quando eu pego quadril, que não tem direito ou esquerdo, aí eu pergunto ao paciente, você está sentindo dor em qual lado? Ele normalmente vai falar, desse lado. Aí eu vou e faço só desse lado. Principalmente no setor privado, a gente pergunta porque a gente sabe que quadril vai ser só um dos lados, não vai ser os dois. Então, se o médico mandou lá
raio-x de quadril, querendo pedir um raio-x de pelve, e você fez só um lado, não vai ser um erro seu, certo? Já chegou casos desse tipo lá na clínica, e eu falei, ó, quadril, se ele queria ver toda a região, esse médico deveria ter pedido pelve, que pelve pega tudo, quadril é só um lado. Aí o paciente às vezes fala, eu não sei qual é o lado. Eu digo, então não tem como fazer. Ou você escolhe um lado, direito ou esquerdo, a gente não faz. Ou então você paga um valor de pelve, a gente faz tudo, e na pelve ele vai ter as duas. Ele escolhe o que ele quer ver, certo? Mas quadril vai ser ou direito ou esquerdo. Pelve, toda a região. Bacia também, toda a região. Show de bola? Show. Então bora seguir aqui. Entendi. Agora vamos para nossa área. E temos só mais 10 minutos de aula, gente, mas não se chateie não. Manda outro link, vocês entram rapidinho, a gente segue. Incidência de cervical básica, AP de boca aberta, AP axial, oblíquas e perfil. Gente, isso aqui está tudo englobado, isso aqui não é básico, certo? Básico vai ser AP e perfil, tá? Incidências básicas é AP e perfil, PA e perfil, PA e oblíqua, AP e oblíqua, isso são básicos, tá? Incidências básicas é AP, PA, perfil e oblíqua, tá bom? São básicas. Axial, boca aberta, qualquer outro nome são incidências especiais, tá? Mas básico mesmo sempre vai ser AP e perfil, PA e perfil, ou AP lateral no caso de pé. A rotina de pé e de mão, por exemplo, o básico é sempre mão, PA e oblíqua, e pé, AP e oblíqua. É a rotina, certo? Normalmente, quando vem lá a rotina, vai ser esses dois. Aí perfil já vai ser um a mais, oblíquo vai ser, perfil vai ser um a mais, axial vai ser uma coisa a mais. Então, indicações clínicas para radiografias de cervical vai ser corpos estranhos, certo? Então a gente consegue ver aqui que tem um corpo estranho, provavelmente uma moeda. Eu já engoli uma moeda e fui retirar, e ela estava bem aqui nesse local. Então, um corpo estranho, avaliação de prótese. Então, o paciente sofreu algum trauma e colocou prótese, o médico quer ver se a prótese está no lugar, ou deslocamento de vértebras, tá? Então, aqui um deslocamento da vértebra, com certeza um deslocamento de vértebra, essa pessoa não vai estar nem movimentando mais o corpo, provavelmente. É uma lesão bem, bem forte, tá? Então, a gente vai conseguir analisar tudo isso aí na radiografia de cervical. Tá? Pessoal, eu vou dar uma pulada nos fatores técnicos, tá? Porque a gente já sabe que é aquela mesma coisa, né? A distância mínima vai ser de 1 metro, certo? Para cervical, para lombar e para torácicas, a distância é de 1 metro, sempre, tá bom? Aí tem aqui 1,80 m para o perfil e oblíquas. Eu normalmente faço sempre 1 metro. Nunca fiz diferente disso, não. Sempre fiz 1 metro, tá bom? Então, em todos que a gente vai ver, distância de 1 metro. Aí o fator técnico, né, que é o que a gente vai colocar lá, selecionar o KV e o MAS. A gente já sabe que tem que variar de equipamento para equipamento. A gente vai encontrar esse valor próximo e vai usar para todas as regiões. Tamanho do filme, 18 por 24, certo? Aí um tamanho que dá para colocar toda a cervical, tá? Aí, no caso, vai ser um tamanho maior para torácica e para lombar, que são regiões maiores. E aí vai ter lugares que só tem um tamanho, que é o maior que tem, e a gente só ajusta na colimação mesmo, colima só aquela parte de interesse. Colima os 4 pro lado. Isso, exatamente. E respiração, suspender a respiração, certo? Então, é só esse ponto que a gente tem que se atentar, pede para o paciente não respirar. Essa questão de respiração, pessoal, não é algo muito restrito, não, sabe? Tipo, não fez, deu erro. Não. É bom seguir o que diz, porque pode interferir minimamente,
mas algumas vezes eu não peço e não vejo nenhum tipo de interferência na questão de pedir para respirar ou não respirar. Essa questão é mais pela movimentação. Quando o paciente respira, enche a caixa torácica de ar e aí tem esse movimento. Então, acredito que é mais por esse motivo mesmo, tá? Mas pelo sim, pelo não, suspender a respiração na hora de fazer radiografia de cervical. Aí percebam aqui, ó, pessoal, como a gente consegue ver bem direitinho o AP de boca aberta, certo? Então, se o paciente tivesse com a boca fechada, a gente ia ter toda essa região aqui, ó, sobreposta pela maxila, pela mandíbula, né, pelos dentes. E quando o paciente abre a boca, olha, a gente consegue ver nitidamente C1 aqui em cima e C2 logo abaixo. Show de bola? Então, PA de boca aberta é para ver o quê? C1 e C2, Atlas e Áxias, certo? São duas questões também que caem muito em concurso, a P de boca aberta, qual as duas vértebras que quais as duas vértebras que não é possível ver no AP de cervical. Aí, C1 e C2, Atlas e Axis. Então, olha bem aqui o paciente, olha. O paciente aqui está deitado, pode se fazer deitado também, pode se fazer em pé. Normalmente eu faço em pé, cervical, acho mais prático para o paciente. Eu faço normalmente em pé. E aí, pedir para o paciente abrir bem a boca. Percebam bem aqui, ó. Percebam bem que a linha do feixe vai passar bem no meio da boca do paciente. Então, o paciente abriu a boca, a gente faz a colimação, certo? Na área da boca. E olha aqui, ó, a marcação do meio do feixe, tá bom? E aí o xizinho fica bem no meio da boca do paciente mesmo, tá bom? E aí a gente vai ter aqui, ó. Aí percebam, olha, bem C1 e C2, né? A área de interesse, bem C1 e C2. A gente consegue ver desassociado. Bem legal. Aparece bastante para fazer. Massa. Posicionamento do paciente em posição ereta ou supina, com braços ao lado do corpo, né? Posicionamento da parte em alinhar um plano sagital, né? Tudo aquilo que a gente já conhece com receptor de imagem, assegurar a ausência de rotação da cabeça, né? Isso é importante, não deixar o paciente com queixo muito baixo, com queixo muito alto, com a cabeça torta para um lado ou torta para o outro, né? Então, só alinhar a cabeça do paciente mesmo, se certificar que ele está reto, olhando para frente, né? Basicamente isso. Raio central perpendicular, centrado no meio da boca, como eu falei, né? Raio central perpendicular, sem angulação, né? Reto no meio da boca. Show de bola. Normalmente vai ser só AP quando for boca aberta, né? Até porque o perfil a gente consegue ver ele sem perfil, né? A gente não consegue ver bem no AP. Então, normalmente quando for AP de boca aberta, vai ser só uma incidência, né? Aqui, ó, critérios de avaliação, né? A gente consegue ver bem aqui, ó, C1 e C2. E aí os critérios de avaliação é basicamente a gente ver as duas vértebras, né? Anatomia demonstrada. Processo odontoide e corpo de C2, massas laterais e os processos transversos de C1 e C2, tá? Então aqui a gente tem nas setinhas indicando o que é cada qual, né? Corpo de C2, a gente vai ter aqui, tá? Ó, corpo de C2 aqui. Eita, cadê a caneta? Aqui, ó, corpo de C2, certo? Corpo de C2. Processo espinhoso, tá? Processo odontoide, certo? Vai ser essa partezinha aqui, chamada de processo odontoide. O inciso superior e massa lateral de C1, tá? Então, essa parte superior vai ser C1, essa parte inferior vai ser mais C2, tá? E o processo odontoide tem que estar incluso, tá? O processo odontoide também é uma região bem importante também. Outra região
Outra questão muito de concurso, tá? Processo ondotóide, essa regiãozinha aqui. A gente vai ver elas bem separadinhas assim mesmo. Show de bola. Então, basicamente é isso. No AP de boca aberta. Tá? A gente vai ter o AP axial, certo? De cervical. Pode ser feito deitado, pode ser feito em pé também. E aí a gente só vai ter uma angulação, pessoal. Raio central angulado cefalicamente, né? Ou seja, em direção ao crânio, tá bem? Em direção ao crânio, cefalicamente, a gente vê aqui, ó, o raio central, né? Tortinho aqui, ó, em direção ao crânio. Então, no processo na cartilagem da tireoide, né? Vai incidir bem no meio da cartilagem da tireoide. Paciente com a cabeça retinha faz a angulação, a colimação é a mesma, os 4 cantos do pescoço, certo? Fez a angulação, show de bola. A gente tem um AP axial, certo? De cervical. Então, raio central angulado 15 a 20 graus, centrado na margem inferior da cartilagem da tireoide, tá? Pode ser no meio da cartilagem da tireoide ou no finalzinho dela. Essa parte inferior da cartilagem quer dizer isso, no finalzinho dela. E a gente vai ter a imagem que a gente está vendo aqui. É uma AP axial de cervical. Também não muito comum. E a gente vai ter todo o critério de avaliação, né? Corpo de C3, o corpo de C4, processo espinhoso, né? De todos. E os espaços dos discos, né? São todas essas partes aqui, né? Os espaços dos discos aqui, ó. Espaços dos discos, todos abertos, né? O corpo de C4, corpo de C3, como também corpo dos demais corpos. É o critério de avaliação, né? Então, aqui, ó, olha essa observação do ponto 2 aqui. Observação do ponto 2. A mandíbula e a base do crânio só devem sobrepor C1 e C2, né? Que é o que a gente viu. O normal vai ser cobrir C1 e C2 apenas, né? Aí a gente já consegue ver a partir de C3, né? C3 aqui a gente consegue visualizar bem. Acima a gente não vê, está sobreposto, né? O restante a gente consegue ver. Show de bola. Oblíquas anterior e posterior, certo, pessoal? Na oblíqua é aquela coisa, vai posicionar o paciente obliquado, tá bem? Então, na oblíqua posterior, a gente vai ter essa imagem aqui, ó. Oblíqua posterior, né? Se é posterior, o raio central vai entrar primeiro na região posterior, que é as costas. Então, vai deixar o paciente de frente para o book vertical e fazer aquela obliquação dele, né? Deixar só um lado mais em contato e ele vai virar o pescoço para o lado esquerdo, numa oblíqua posterior esquerda, e ele vai virar o pescoço para o lado direito, numa oblíqua posterior direita, certo? Raio central angulado 15 graus caudal, ou seja, a gente vai levar lá para cima o cabeçote e fazer essa angulação aqui, ó, essa angulação assim, certo? O cabeçote vai estar aqui em cima e o feixe vai vir assim, certo? Que é uma angulação caudal, tá? E aí a gente vai ter oblíquo aqui, no caso, posterior direita, tá bem? Oblíqua posterior direita. Cabeça do paciente voltado para o lado direito. E a gente vai ter na imagem ao lado, a gente vai ter oblíqua anterior, direita Anterior. ou esquerda. Oi? Isso que eu tinha falado, tá? Nessa imagem aqui a gente vai ter oblíqua anterior. Se é oblíqua anterior, o feixe vai entrar primeiro na região anterior, da frente, né?
Então, que vai estar em contato com o bulbo, que é as costas do paciente, uma vez que é uma anterior, tá bem? E aí, da mesma forma, posiciona o paciente e rotaciona o pescoço para o lado esquerdo, se for uma oblíqua anterior esquerda, rotaciona o pescoço para o lado direito, se for uma oblíqua anterior direita, raio central no mesmo local, pessoal, só faz a angulação, certo? O que é que a gente vai ter de diferente nas oblíquas de cervical? Justamente os forames, eles vão estar abertos, certo? Então, num perfil, a gente não consegue ver os forames. Vejam bem, né? Os forames é sempre que eu ver o termo forame é porque é um espaço normalmente circular e aberto, tá? Então, esses buraquinhos aqui, ó, a gente consegue ver eles completamente arredondados e abertos, tá? Então, basicamente, o critério de avaliação vai ser esse aqui. A gente vê todos esses forames abertos. As oblíquas vai ser justamente para ver unicamente isso aqui, tá bem? Esses espaços abertos. Já fiz também. Um pouquinho chato. Se não obliquar o paciente direitinho, não aparece os forames abertos. É bem chatinho mesmo essa incidência de fazer. Nada que você não repita umas 2 vezes, daí você presta atenção como você deixou o paciente. Se ficou muito fechado, aí você sabe que tem que obliquar um pouco mais, né? Mas dá para desenrolar sim. Então, basicamente isso aqui. Eu falei para vocês, em oblíquos. A gente vai ter os critérios de avaliação, que eu acabei de falar para vocês, que é justamente ver os forames abertos. Beleza? Perfil de cervical, gente, não tem mistério, tá bom? Posiciona o paciente em perfil, olhando para frente, reto, tá? Ângulo da mandíbula retozinho e raio central, aqui como vocês podem ver, no processo de cartilagem, de tireoide, tá? No processo da tireoide, lateralmente, faz toda a colimação, raio central perpendicular. É um perfil, tá? A imagem que a gente vai ter é essa aqui, tá bem? Sem mistério. Perfil de torácica, perfil de lombar, perfil de cervical é mamão com açúcar. Bem tranquilozinho mesmo de entender. Tá? A gente vai ter os critérios de avaliação, que é o processo espinhoso de C2, né? Ver o processo espinhoso, o dente de C2, usar o arco posterior, processo espinhoso, articulação interprofisária e articulação intervertebral C6 e C7, né? Basicamente, pessoal, ver a estrutura mesmo que é a cervical aqui, né? A gente vai ver toda ela em perfil. Pegou tudo, tá em perfil. Não tem como não aparecer tudo isso que eu acabei de ler. Vai aparecer tudo. Tá bem? Posicionou o paciente correto, não tem mistério. Tá? Esse aqui é o perfil. Tá? Incidência de cervical especiais, a gente vai ter ontonelo e pilares, tá? Que vai ser o AP mandíbula móvel ou AP antonelo, tá? Pode vir mais AP mandíbula móvel do que AP de ontonelo, né? Normalmente o médico vai prescrever AP mandíbula móvel. O que é isso, pessoal? Reparem bem aqui, ó, no paciente. Ele vai estar abrindo e fechando a boca sem parar enquanto você for fazer a exposição. Então, você preparou tudo, fez toda a colimação, né, no paciente, tá? É aquela mesma regrinha